Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 9 de julho de 2022. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículo do 24 ao 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: o discípulo não é mais que o mestre? O servidor não é mais que o patrão? Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beelzebul ao pai de família, quanto mais farão as pessoas de sua casa? Não tem mais, porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não se venha a saber. O que vos digo na escuridão, dizei-os à clara. O que é dito ao ouvido, publicai em cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros valei vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, que quando Jesus anuncia a perseguição que haverá com os seus discípulos, Jesus alerta que envia os discípulos na missão como ovelhas no meio dos lobos, porque eles serão perseguidos. E aqui Jesus vai dizer que o discípulo não é mais que um mestre, e o servidor não é mais do que o patrão. Jesus alerta que chamaram o próprio Jesus de que era por Beelzebul, que fazia suas curas e seus milagres, quanto mais farão as pessoas da sua casa, a casa de aqueles que os seguem, os discípulos de Jesus. Jesus vos fala a cada um de nós que não há nada escondido, que não será revelado. Essa é a graça de Deus. O que Jesus falou aos discípulos nos momentos de intimidade, eles deverão gritar nos altos do telhados, falarão às claras, e Jesus diz: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Jesus alerta porque o máximo que as pessoas podem fazer quando você anuncia o evangelho é tirar essa vida terrestre, essa vida terrena que é passageira, mas não pode tirar sua alma, a nossa alma, quando verdadeiramente nós anunciamos a palavra de Deus e anunciamos o evangelho. Mas Jesus pede para que tomemos cuidado com aqueles que nos tiram a vida eterna e nos jogam no fogo do inferno. Essa é a cilada que o demônio arma para nós a cada dia, com as suas seduções, com as suas artimanhas, e que muitas vezes nessas seduções do mundo, nessa felicidade passageira do mundo, nós condenamos a nossa alma ao fogo do inferno. Jesus vai nos falar que os passarinhos vendem por um asse, que era uma moeda romana de pouco valor, de insignificância, então aqueles passarinhos não valiam nada, mas Jesus diz que nenhum cai por terra sem a vontade de Deus. Jesus também fala que Ele conhece cada um de nós, conhece os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos desejos.
e conhece e sabe até quantos cabelos nós temos, são todos contados, e nós valemos bem mais do que os pássaros. Jesus nos alerta para prestarmos atenção na nossa caminhada cristã, para darmos testemunho verdadeiro da palavra de Deus. Gosto muito da frase de São Francisco de Assis, que diz: evangelize com sua vida, se for preciso, use palavras. É isso que Jesus nos fala no dia de hoje. Quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. E quantas pessoas fazem isso a cada dia, vê o irmão fazendo as coisas erradas, mas muitas vezes não querem se dispor, não querem falar a verdade para o irmão, com medo de ofender, e Jesus vai nos cobrar a nossa omissão. Muitas vezes saímos de ruim, não tem problema, mas se nós vemos nosso irmão pecando, nós devemos deixar bem claro, fazer aquela correção fraterna. Meu irmão, o que você está fazendo está errado. Você não pode proceder assim, porque isso é pecado. Isso chama-se correção fraterna. Não é aquela acusar, condenar o seu irmão, mas chamar o seu irmão com amor, com fraternidade, para que ele possa caminhar nos caminhos do Senhor, e assim nós damos testemunho verdadeiro da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, muitas pessoas no dia de hoje, se é para falar de Jesus, não falam com medo, porque têm medo de se indispor, não querem ser, na casa como eu falo, do famigerado politicamente correto, não se posiciona contra as coisas do mundo, aborto, ideologia de gênero, ideologia às drogas, união homossexual. Nós devemos pregar a verdade com amor, lógico que sem ofender as pessoas, sem pegar e agredir as pessoas, não, mas devemos pregar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho. Essa é a nossa missão de cada um de nós. E quando nós nos calamos, seremos cobrados por nossa omissão. Que nós possamos dar testemunhos verdadeiros, mesmo que o mundo nos rejeite, o mundo nos condene, nós, Jesus, nos salva. Devemos salvar a nossa alma. Essa vida terrena, como tem o ditado, se não morreu de novo, de velho não passa, uma hora seremos chamados a prestar conta da nossa vida. Não sabemos no dia e nem a hora. E o testemunho que nós damos de Jesus é nessa vida, nesse momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.